Uma produção. Bruá! Olá, eu sou o Zé e este é o Palavra de Honra. Hoje temos mais uma palavra com uma letra, vamos dizer, não ortodoxa. Yersinia, com um Y. E para variar um pouco, e porque o Priberan não me satisfazia, segundo o dicionário Michaelis, que é uma espécie de Priberan do Brasil, é a denominação comum às bactérias gram-negativas, não me peçam para explicar o que é isto, porque eu não sei, do género Yersinia, comum em aves e roedores. Existem algumas espécies que atingem também o homem, tornando-o hospedeiro. Ou 2. Bactéria gram-negativa, Yersinia pestis, potencialmente patogénica, que causa a peste bubónica. Ou seja, estamos aqui a falar da bactéria que causou a peste negra, meus amigos! Parabéns! Conseguiu! Milhões de mortos! Na verdade, a peste bubónica era apenas uma das 3 pestes que compuseram a peste negra e que foram causadas pela Yersinia pestis. As outras duas eram a peste septicémica e a peste pulmonar. A peste negra, que teve o seu pico na Europa entre 1347 e 1351, tanto na Europa como na Ásia matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Em particular na Europa, que temos registros mais fiáveis e que conhecemos mais a história, matou entre 30 a 60% da população. Not so funny anymore. Paz às almas de toda a gente que morreu nessa altura. Aliás, segundo alguns cálculos, o mundo demorou cerca de 200 anos a voltar ao nível de população que tinha antes da peste negra. Portanto, amigos, é verdade, a globalização tem alguns efeitos negativos hoje em dia, como a perda de postos de trabalho no mundo desenvolvido, em alguns setores, mas o facto é que na altura foi o comércio e as muitas trocas entre a Europa e a Ásia que fizeram com que esta peste se espalhasse tanto. O facto é que as condições económicas na altura, a pobreza e a malnutrição, também não ajudaram e os registros médicos mostram que havia doenças antes da peste negra que estavam a afetar a população europeia. Mas a verdade é que, por exemplo, os bascos, que eram mais isolados economicamente, não foram tão afetados pela peste. Portanto, para quem já jogou aquele jogo fantástico de computador que é o Plague Inc., hum, os bascos é um bocadinho como a Groenlândia. Pá, nunca se lá chega, nunca se mata aos gajos. É impressionante. A sério, se nunca jogaram, vale a pena. É daqueles jogos da App Store que custa qualquer coisa. Já não me lembro se 2 ou 3 euros, ou 4 ou 5. Mas é verdadeiramente daqueles jogos que vale a pena. É impressionante. Um mito que existia na altura e passado algum tempo é que a peste foi transmitida por ratazanas que proliferavam na Europa. Mas o facto é que o transmissor eram as pulgas. Pensa-se também que houve alguma transmissão entre humanos, o que não acontece com as versões mais recentes da peste bubónica. O nome peste bubónica vem da palavra grega bubon, que significa virilha, já que um dos sintomas da peste bubónica era o inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, que é um dos sítios onde nós temos gânglios linfáticos, caso não soubessem. O facto é que eu não sabia e, portanto, se algum dia tiverem com a virilha inchada, não estão gordos. É peste bubónica, vão morrer. Em Portugal, a peste chegou no outono de 1348 e dizimou entre um terço ou metade da nossa população. Fez com que se convocassem as cortes para Lisboa em 1352 para repor a ordem. Antes, em 1349, foram feitas leis do trabalho para obrigar as pessoas a continuarem com os trabalhos que tinham antes da peste, e até mesmo em 1375 ainda se sentia influência com a lei das sesmarias, que obrigava os agricultores a trabalharem as terras que os seus senhores mandassem pelo salário que estava mandatado e não por valores mais altos. Há quem diga que a peste, no futuro mais a médio prazo, melhorou as condições económicas na Europa, já que permitia que os recursos, que eram os mesmos, fossem distribuídos por muito menos pessoas.
e que melhorou também as características biológicas da população, já que funcionou como uma espécie de vacina num processo darwiniano de eliminar aqueles que tinham os genes mais fracos. Porém, uma transição certamente muito custosa. A peste influenciou também a maneira como a arte retratava a morte. Enquanto nos quadros cotidianos ao aparecimento da peste bubónica, a morte era retratada como algo isolado, as pessoas eram pintadas sozinhas no seu leito de morte, o facto é que tanta mortandade fez com que houvesse uma transição para os chamados quadros da dança macabra, danse macabre, em que os mortos eram pintados lado a lado com os vivos numa dança em que mostrava que todos vamos morrer. Uma última curiosidade. A claque de futebol do clube da terra dos meus pais, da Sertã, o Sertanense, chama-se a Peste Negra, portanto, próprios para eles. E esta foi a alegre palavra de honra de hoje. No Palavras para Ler, temos o livro Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, na sua edição Livros de Bolso Europa América, e temos que na página 73 a seguinte frase: moderou o afã, se apanhasse tudo de um fogo, atirava-me ao mar. Afã, segundo o dicionário Priberan, substantivo masculino, pressa e ânsia, igual a sofreguidão, ou então grande atividade ou trabalho intenso, azáfama, ou grande desejo, ânsia, apetência, ou então sentimento de preocupação, igual a ansiedade. Obrigado, sigam a Broá nas redes sociais. Por favor, façam reviews do podcast, não me canso de dizer, que é para outras pessoas encontrarem o podcast, e subscrevam no Spotify, no Apple Podcasts ou no Castbox, onde quiserem. Adeus!